Eu acho o crime você fazer uma lista de melhores fangames de FNAF e não por Need of Creation num alto escalão. Eu sei que isso é falar mais do mesmo, mas é só pra avisar mesmo caso você faça uma lista dessas e cometa esse crime. Tome cuidado pra você não sumir no meio da noite. Dead of Creation é de fato uma das fangames mais memoráveis e lendárias da comunidade. E hoje eu tô aqui pra falar de tudo que tem Dead of Creation, desde uma primeira versão, desde o Reborn até o Story Mode. Já que o Knight Collection já tá chegando e, né, eu tô muito hypado pro jogo e quero muito ver o resultado final dele. Ok, essa é a primeira versão que foi criada pelo Nixon e foi lançada no dia 30 de novembro de 2015. Eu acho que algumas pessoas nem sabem da existência desse jogo. Um projeto bem simples foi mostrado, tendo somente um modo jogável. Até onde o Nixon apresentou, desde aquela época a história era a mesma base do que tem hoje em dia. Aquele negócio de relação a Scott Calter, enfrentando as próprias criações e entre aspas, que eu vou explicar um pouco mais pra frente lá no Story Mode. Bom, mais tarde após o lançamento, mais especificamente 10 dias depois, o Nixon cancelou o projeto, mas a gente sabe o futuro disso, né? Os animatrônicos dessa época, né, vale citar isso, que são muito bonitos mesmo pra ser uma primeira versão do jogo, cara. Eles são muito bem bonitos, muito bem feitos mesmo, velho. E praticamente só precisa de alguns retoques para ficar perfeito pro projeto seguinte, no caso, pros projetos seguintes. Depois de meses em silêncio, o Nixon abriu uma votação para ver quantas pessoas queriam a volta do projeto. E pra zero surpresa, era óbvio que muita gente votou no sim, já que o projeto tinha potencial pra caralho. Assim se iniciou a criação de Dead of Creation Reborn. No dia 15 de maio de 2016, é lançado por Nixon Dead of Creation Reborn, que balançou a internet na época, geral gravou esse jogo, e óbvio que tinha motivo. O jogo era completamente diferente de diversas outras fangames que só seguiam o padrão FNAF. O Nixon apresentou um jogo completamente diferente do que era no ano passado, que ele já tinha lançado. Além de que pra época o jogo era muito bonito mesmo, sendo uma alpha. Meu Deus do céu, tá muito bonito mesmo. Na época, os animatronics, né, os 4 animatronics estavam sendo liberados meio que aos poucos, tá ligado? E por falar neles, partiu comentar sobre a mecânica de cada um. E eu vou tentar contar isso de uma forma no mínimo divertida. O povo acha que eu tô brincando? Tô brincando? Pode vir, Tom! O level dele é o mais fácil e padrão de jogos de fugir de bicho. É fácil porque tu consegue ouvir esse desgraçado vindo lá da casa do cacete. Não importa onde você esteja, porque o cara pisa com vontade no chão. E acho que até por isso que ele tem essa lapa de pé gigante. Se você estiver no raio de visão dele, ele corre um tiquinho mais rápido. Então é basicamente só sair correndo uma perua doida, evitando o máximo ele. E evitando também ficar muito próximo dele. Porque assim, você consegue ganhar dele de uma corrida. Caso você esteja um pouquinho longe. Mas caso você esteja um pouquinho perto dele, esquece, ele provavelmente vai te matar. Seu objetivo é pegar 5 objetos pelo mapa em 60 segundos. É um tempo meio curto, mas é possível. Esse coelho safado é o único bicho que eu não consegui passar nessa versão. Ele é muito chato mesmo. Ele é muito mais rápido que o próprio Freddy e em linha reta eu acho que é impossível você fugir dele. Ele pega uma impulsão que torna impossível sair correndo dele em linha reta. A parada aqui é simplesmente tomar uma direção diferente no meio da corrida, fazendo que ele dê uma pausa. E também evita de ficar fazendo zigue-zague igual um maluco, porque senão aí ele te mata do mesmo jeito. De resto, o objetivo é o mesmo do Freddy. Eu quero uma rosca! A Tika funciona semelhante ao Slenderman, com algumas diferenças. Você tem que ficar olhando pra ela, pra evitar que ela te pegue, já que como o Slenderman, caso você não olhe pra ela, ela vem igual um boi pra te matar. Porém, uma das diferenças é que você também não pode ficar igual um cone olhando pra ela toda hora, já que caso você fique muito tempo olhando pra ela, ela ativa meio que um modo agressivo, e independente se tu tá olhando, ela vem pra cima correndo igual uma doida e te mata. É só não exagerar ao ficar olhando pra ela que não vai dar nada. Aqui você tem que pegar 10 desenhos que estão na árvore. Você tem um pouco mais de tempo pra passar dessa área. Não é tão difícil não. E o último boneco é essa raposa sem vergonha, que logo de começo já é bom evitar ligar a lanterna automaticamente, tá ligado? E se tu faz isso, ele ativa o mesmo modo agressivo que a Tika ativa, sendo impossível fugir ou atordoar ele. E digo isso porque ele nasce literalmente na tua frente, bem no começo do level. E é sempre assim, não é um tipo de azar que você pode ter durante sua play. Basicamente o que você tem que fazer aqui é apenas ligar até no rosto dele quando esse doido estiver com o olho branco. E assim ele vai parar por um tempo e depois, né, volta a correr atrás de você. Mas se o olho estiver vermelho, e seja o caso de você estar um pouco longe, espere só um pouquinho que o olho vai ficar branco de novo. Aí só cegar ele. Mas se ele já estiver perto de você com o olho vermelho, mano, larga o teclado e tenta de novo. Inclusive, o objetivo do Fox é o mesmo do Freddy e o mesmo do Bonnie.
Lançado no Dia das Bruxas, do mesmo ano de lançamento do Reborn, o jogo inicia com uma ligação com uma pessoa desconhecida, avisando que ali o cara não é muito bem-vindo e que as criaturas presentes no local não curtem muito mais visitas. E ele manda basicamente pegar um martelo, quebrar 6 canos presentes no local, catar o isqueiro e voltar pro começo do prédio e tome de fogo. Sem explicar muito do porquê, quem era ele e quem são esses bichos. Que nesse caso é o próprio Springtrap. Basicamente vocês têm que usar seu telefone para tocar nas câmeras um áudio de criança para atrair ele para o local, pique FNAF 3 mesmo. Não é possível ver os passos dele, mas é possível ouvir ruídos que ele faz e isso indica quando ele está perto. E nesse caso você só se esconde em algum canto que não entre no raio de visão dele e fica parado até essa bicha ir embora. E finalmente, The Jar of Creation Story Mode, lançado em 18 de julho de 2017. Um jogo novo do Nixon, dessa vez com uma jogabilidade diferente a cada fase passada e também contendo uma história interessante pra cacete. Ela se inicia com um personagem chamado Nick, contando algo que ocorreu no passado que fez a família dele perder a casa. O jogo basicamente resgata essas memórias de como isso ocorreu, de como essa família teve o mundo virado do avesso após uma noite muito das ruins. Um tal de Michael aparece na casa e ele não consegue saber o porquê disso, e o pai, a pedido do filho mesmo, dá uma mãozinha para o Michael, que estava jogado no chão e tonto. Dando início à primeira noite do jogo, que se passa no quarto de uma criança, e essa criança sendo o próprio Nick, ela é acordada no meio da noite pelo Michael, que diz que irá vir alguns monstros atrás dele e da família dele, e ele explica como os bichos funcionam, e já pegando no embalo, os 4 animatrônicos vão vir atrás de você nessa noite. No começo eles vêm um de cada vez para você meio que aprender a jogabilidade com cada um. O Fred você fecha a cortina, o Bonnie você vai ouvir barulho de alguém tentando abrir a porta, e depois de 3 tapas ele abre de vez e você tem que desligar a luz e ficar sentadinha, senão ele te dá um murro no lindo no teu nariz. A Tika ela vem do armário e é possível ouvir a porta do armário abrindo e ela fazendo barulho, além de que fica visível o brilho dos olhos dela. Você desliga a luz e fica em pé, mas sem olhar para ela, pois o jumpscare não resulta na sua morte, porém afeta a sua sanidade. O jumpscare dela abaixa um nível de sanidade, então se tiver no vermelho você morre na hora. E por falar na sanidade, você consegue ver a partir desse negócio brilhando bem que verde tá de boa, amarela é meio preocupante e vermelho é super preocupante. E por último, o Fox ele vem debaixo do berço. Caso ele apareça do seu ladinho em pé, você deita, olha pra cima e aperta o botão esquerdo pra ir de dormes que o bicho vaza. Aí desliga a luz também, porque senão você morre também, não vai fazer efeito nenhum, o Fox vai te traçar. E aqui também é bom evitar tentar encarar muitos animatrônicos, pois isso também reduz a sua sanidade. E dito isso, boa sorte, porque mesmo sendo a primeira fase, ainda assim é meio difícil. Esse jogo inteiro não dá trégua pra você não. Na sala de estar agora com a esposa ficou na sala enquanto o marido foi ver as crianças, se elas estavam de boa e tudo mais. E nesse período que o marido sai da sala, a mesma coisa que ocorreu com o Nick agora ocorre com a esposa. Ela recebe a ligação do Michael através da TV e a fase se inicia. Fred e Fox vêm pelas portas laterais e na TV você pode ter a visão deles, inclusive dar uma pausa em apenas um deles. Meio que para ter o controle e não correr o risco dos dois aparecer ao mesmo tempo, senão é caixão para você. Caso ele apareça na porta, você se esconde em algum canto para que eles não te vejam, de preferência no canto da porta. O Bonnie não tem câmera, você tem que olhar através do buraco da fechadura da porta do meio. E o esquema é o mesmo, você se esconde no cantinho da porta e é GG. A Tika ela vai aparecer quando você estiver no sofá, e quando ela aparecer você levanta e fica simplesmente parado, e sem olhar para ela, que ela vaza. E não deixa essa galinha feia te assustar às 5 horas da manhã, senão é morte na hora. Tirando isso, se for em outros horários, ela apenas atordoa você. O Scott no meio do caminho para ver se os filhos estavam bem, acaba trombando com o Fred no meio do corredor, e visto as intenções dos bichos até agora, era óbvio que daria merda. What is happening? This isn't real. This isn't real. I'm just dreaming. None of this is real. God. Freddy? Freddy? What are you doing? What are you, Freddy, now? A terceira fase é no escritório, e diferente das outras partes aqui, não tem gravação do Michael. É o próprio Scott falando pra si mesmo como os bichos funcionam, e ele gravou como eles funcionam. O Fox você localiza ele na câmera, ele vai ficar olhando pra câmera depois que você ficar encarando ele igual maluco, e depois ele some.
E se tu tiver o azar de abrir a porta onde tá, vai ser de insta-morte mesmo. E desejo toda a sorte do mundo para que ele simplesmente não spawne na porta de você e abrir aleatoriamente. Porque sim, isso é possível. O Fred, você tem que dar 11 flechas na cara dele durante a noite inteira. Você pode ver ele na câmera, aí você vai lá na porta onde ele tá, dá-lhe um flash na cara dele. Você tem que fazer isso 11 vezes durante a noite inteira. Caso não faça, óbvio, resulta na tua morte. Bem no final dela, tá ligado? É muito cruel, mano. O bom é você evita olhar ele na câmera, porque senão ele dá um soco na tua câmera e fode também. É basicamente isso. A Tika, ela aparece presa nesse cantinho bem aqui. Você tem que procurar ter cupcake pelo local. Nada difícil. Se você achar, ela some. Se você demorar, você morre. Simples. A quarta fase do porão é na pele do Michael, apenas obedecendo coisa dos bichos e meu amigo. Que bagulho difícil, tá, mano? Na moral. E a última fase de todas, além de enfrentar esses endos chatos aqui, o Golden Fred, você também enfrenta a criação, que é a junção de todos os bichos para eles se sustentarem. E assim, no final, após passar essa noite ridícula de complicada, o Michael tomou o lugar do Scott. Então, essa minha fala foi meio estranha. Então, já que eu ainda não expliquei muita coisa desse universo. Nesse universo, o Five Nights at Freddy's já foi uma franquia de muito sucesso. E eu digo já foi, porque nesse mundo, assim como todas as coisas, o hype de FNAF foi para baixo, fazendo com que a franquia meio que morresse, e até mesmo um jogo foi cancelado, quase como se fosse aquela trollagem do FNAF 6 ter sido cancelado tivesse se tornado realidade. A partir disso, o que atacou a família de Scott foram entidades que se personificaram nos animatronics e nos personagens do jogo, tentando de alguma forma se manter de pé através daquele universo criado pelo Scott. Que assim como os bichos se mantêm com a parada das almas, meio que as entidades tentam o mesmo, só que na vida real, e com a família de Scott. O fato dos bichos serem queimados e o fogo constantemente sendo mostrado no jogo é dizendo que esses personagens estão virando sim como uma série, né? Assim como o jogo nesse universo. E essas entidades querendo se manter em pé de alguma forma, que no final acaba virando pó junto com o criador, que inclusive é totalmente consumido pela sua própria criação e caindo juntamente com ela. Sobre essas entidades, eu não sei muito o que falar, sinceramente. Eu acho que nem explica muito sobre elas no jogo. É que o que a gente mais vê dessas entidades são meio que os poderes dela, podemos dizer assim. Por exemplo, a parada de ir até 6 horas da manhã é feito delas. No jogo é explicado como um lapso temporal. As entidades mexem com o tempo em relação à pessoa, fazendo com que na cabeça dela passe horas, mas que na verdade foram em minutos. Elas deixam as pessoas com sanidade péssima e causam efeitos muito estranhos. E tudo isso é justamente a história que o Nick conta pra gente, toda a experiência que ele também sentiu. Inclusive, essa casa aqui é depois de anos que ele foi lá e comprou, né? E aí ele tá só revivendo tudo, ele tá recortando pra gente tudo o que aconteceu naquela noite. E essa é a história de The Joy of Creation. Moleque, que joguinho lindo, mas que joguinho difícil também, tá? Puta que pariu. Eu ainda não zerei ele, eu fiquei parado na quarta fase, porque, rapaz, tá muito complicado. Mas um dia eu volto pra terminar ele, e quem saiba eu grave ele de alguma forma e posto ou nesse canal ou em outro, não sei. E é muito massa que esse jogo, com toda essa história de FNAF ter morrido e ter o jogo cancelado, saiu justamente no mesmo ano que o Scott meteu aquela trollada do FNAF 6 cancelado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A segunda parte do vídeo das backrooms no Kingdom Pixel já tá a caminho, tá? Então aguardem. E dito isso, até a próxima.